Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer um unboxing de uma raquete aqui da Butterfly que se chama Harimoto Tomokazu. Ele é o quarto do ranking mundial hoje, ele sempre está entre os melhores jogadores do mundo e a Butterfly resolveu fazer uma raquete em nome dele. A Butterfly ela patrocina esse jogador aqui e essa raquete aqui um aluno meu comprou e ele me cedeu para que eu pudesse fazer esse unboxing aqui para você. Na verdade é o meu primo, é o Ettore Nakasio. Obrigado, Ettore, pela raquete Harimoto Tomokazu Inner Force ALC FL. Eu vou falar para vocês todos os detalhes dessa raquete aqui. Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Vamos tirar primeiro da caixa aqui. Ela vem assim, né? Vou só tirar aqui. Harimoto Tomokazu Inner Force ALC. Essa é uma raquete FL. FL quer dizer que o cabo aqui ele é mais grosso aqui em cima, ele afina aqui um pouco para que fique mais fácil para você segurar a raquete aqui. Ela fica mais confortável para você segurar. Os cabos da raquete Harimoto, elas são três cabos que são vendidos. O cabo FL, o cabo ST, que é o straight. O straight o cabo ele é grosso aqui do começo até o final e é mais indicado para pessoas que têm mão maior. E depois tem o AN, né, o anatômico, né? Ele é grosso aqui, ele afina um pouquinho aqui, depois ele faz uma curva aqui um pouco e depois ele desce. Esse cabo não é muito utilizado, mas é vendido na Butterfly, são esses três cabos aí, tá? O FL, que é esse aqui, o straight, que é o ST, que é para quem tem mão grande, e o AN, tá bom? Essa raquete aqui, ela tem 5 folhas e mais 2 folhas de arylate carbon, que é uma folha de carbono, né? As raquetes, elas são feitas assim de folhas de madeira e folhas de carbono. Nesse caso aqui, ela tem 7 folhas, né? 5 folhas de madeira e 2 folhas de carbono. A espessura total dela aqui é 6 milímetros, que é o normal para as raquetes clássicas aí. E essa raquete aqui é para atacante, o peso médio dela é 87 gramas, mas eu pesei aqui e essa raquete aqui do Ettore, ela pesa 81 gramas. Se você está gostando do conteúdo do canal, lembra aí de se inscrever, não custa nada a inscrição. E você também se inscreve só se você gostar mesmo, né? Mas se você se inscrever, você vai receber as notificações de vídeo que eu posto aqui toda quinta e domingo às 8 horas da noite. Clica no botão se inscrever e no sininho de notificações aí, tá bom? Se é considerada pesada ou leve, isso depende muito do atleta, né? Se o atleta tiver um head speed rápido, né? Ou seja, ele tiver força e tiver a velocidade do movimento aqui bem rápido, nós sugerimos uma raquete um pouco mais pesada, né? O que é o mais pesado? O pesado seria de 95 gramas aí para cima, seria bom para jogadores que têm o head speed bem rápido. Agora, para pessoas que estão começando, não tem muita velocidade de movimento, ou às vezes uma pessoa que não tem muita força, ou uma criança, por exemplo, aí raquetes mais leves é melhor. E também para evitar um pouco de você não ter tendinite no futuro, né? Porque o tênis de mesa a gente usa muita repetição. Se a raquete estiver muito pesada, às vezes pode te dar tendinite aqui. Então é importante também que você escolha, se você puder escolher, né? Você escolher uma raquete apropriada para você. A velocidade dessa raquete aqui, ela é 10.7. Esse 10.7 depende muito da empresa, né? No caso da Butterfly, ela coloca alguns números que servem para ela, né? As outras marcas usam outros números de velocidade das suas respectivas raquetes, né? No caso da Butterfly, essa raquete aqui tem a velocidade de 10.7, não é tão rápida assim. Por exemplo, a raquete Jun Mizutani, é considerada a raquete mais rápida da Butterfly, ela tem a velocidade de 12.5, que é a velocidade mais alta que eu encontrei lá no catálogo deles lá. E depois a raquete mais nova, né, que é a Fanzendong Super ZLC. A Mizutani também é Super ZLC, tá? Todas as raquetes Super ZLC são rápidas. Então a Mizutani tem 12.5 e a Fanzendong Super ZLC tem 12.3. As mais rápidas aí. Essa raquete Harimoto Tomokazu Inner Force ALC, ela tem 10.7 de velocidade. Por que ela tem 10.7 de velocidade? Um dos fatores
é que ela foge um pouquinho do tradicional. A folha de carbono, ela foi colocada um pouco mais abaixo do que o normal. O normal seria a primeira folha de madeira e depois a segunda folha já vem de carbono. Depois vem uma de madeira, madeira de novo, carbono e madeira, assim totalizando 7 folhas. Essa seria o normal, ou seja, logo depois da primeira camada, uma camada de carbono. Assim, quando a bolinha tem contato aqui com a raquete, ela sai bem rápido da mão e aí ela tem bastante velocidade. No caso dessa raquete aqui, foi colocado abaixo da segunda camada de madeira, ou seja, duas camadas de madeira primeiro, uma, duas, e depois vem a de carbono. Depois vem a madeira do meio, carbono de novo e 2 madeiras, assim totalizando 7 folhas. Por esse motivo, a raquete ela fica um pouco mais lenta, mas em compensação, melhora o seu controle de bola e também o feeling, né? Tem muito profissional que quando joga com raquete muito rápida, que são as carbonadas, quando ele bate na bola ele não sente, então ele sente falta daquele feeling, né? O contato entre a bola, raquete e borracha. Tem jogadores profissionais que gostam desse feeling, então aí é recomendado esse tipo de raquete aqui. Você tem um melhor controle, melhor feeling, mas você perde um pouquinho de velocidade. Se você gostou muito mesmo desse conteúdo e já está curtindo bastante vídeos aqui do canal, você pode também contribuir com o valeu aí. Isso ajuda bastante o canal também. Tá aqui embaixo do lado de compartilhar aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o preço. O preço aqui do catálogo da Butterfly é 19.800 ienes. Eu fiz a conversão aqui em reais, dá mais ou menos 724 reais. Só que esse valor é o preço cobrado lá no Japão. Quando você importa o material, você tem que pagar vários impostos. Então você pode aí fazer vezes 2 aí esse valor, porque você paga 100% de impostos, né? Tem vários impostos que você tem que pagar. Esse valor geralmente duplica. Não é bem assim a conta que se faz, mas geralmente quando chega aqui no Brasil, chega mais ou menos com esse preço aí. Eu acho que ela deve chegar aí entre R$1.200 a R$1.400 por aí. Agora o meu veredito final, eu compraria uma raquete dessa ou não? Aqui é importante você saber o nível técnico que você se encontra. Por exemplo, o jogador de nível médio ou iniciante, inclusive eu tenho um treinamento aqui especial só para nível médio e iniciante aqui, se você se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição, aí você pode olhar a página de divulgação, se você gostar você pode se inscrever por lá mesmo. Porque se você tiver no nível médio e iniciante, você não vai ter um head speed bom, você não vai ter o giro aqui rápido também, como eu falei anteriormente, como o tênis de mesa tem muita repetição, você pode ter um pouquinho de tendinite aqui. Nesse caso é aconselhável uma raquete dessa, porque você não vai ter esse tipo de problema. Não adianta você pegar uma raquete top de profissionais que é bem pesada e aí a sua bola não vai muito, porque você não tem muito head speed, você não tem muita velocidade de movimento. Então, dependendo do seu nível técnico, você usa uma certa raquete. E nesse caso eu recomendo mesmo, no caso de nível médio e nível iniciante também, uma raquete dessa. Iniciante também tem outras raquetes, não é necessário você desembolsar tudo isso, mas quem tem bala na agulha aí, quer usar um material de primeira, essa aqui é recomendável. Não as que tenham velocidade maior, né? Como a Mizutani Super ZLC e a Fanzendong Super ZLC, que tem 12,3 e 12,5 de velocidade, né? Eu, no caso, sou profissional, se eu treinasse ainda, né, eu escolheria a Fanzendong Super ZLC ou a Mizutani Super ZLC. No caso de profissionais, o jogador ele prioriza a potência da bola, né? Então ele busca uma raquete que tem bastante velocidade, tem bastante potência. Se for para nível profissional, eu recomendaria as outras raquetes. Então deu para explicar aqui. Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui e vou pedir um favor para você me ajudar agora compartilhando esse vídeo. Se você gostou, compartilhar com seus amigos aí, tá bom? Aí você também vai estar ajudando o canal a crescer de alguma forma, ok? Um abraço e nos vemos na próxima aula.